Olá, tudo bem? Pessoas lindas, maravilhosas, né, que estão presentes, né, nessa live. Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar hoje sobre a relação pais e filhos, né, perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, né, e eu vou dar preferência às perguntas feitas na live e tenho outras feitas pelo celular ou mandaram uma mensagem, né, que deixaram as perguntas. Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora, escritora e faço as lives para ajudar no dia a dia da família, né, de lidar com si mesmo, com si mesma e com os filhos, né, que muitas vezes nos tira do sério, muitas vezes, né, esgota nossa paciência, esgota o nosso próprio ser, porque né, uma forma de conduzi-lo para o mundo que o medo, né, do que possa vir a acontecer com eles, de errar na educação, nos apavora, né? Por que apavora tanto, né, o medo que nossos filhos sofram, passam por situações que muitas vezes foram parecidas, né, com as nossas, que muitos passam, dos mesmos pais se deparam com os filhos, repetindo o que aconteceu lá no passado com eles, né? Tudo certinho, como se fosse ali uma vivência real da vida deles através dos filhos. E sofrem bastante porque querem o melhor para os filhos, né? Muitas vezes o melhor para os pais, né, que ele não é o mesmo que os filhos e vice-versa. Então cria um conflito, cria um medo, uma insegurança da forma como eles se relacionam com as pessoas, os amigos que criam, né? Principalmente na adolescência, enquanto é pequenininho, os pais controlam as amizades, ali tá todo mundo na inocência, não vê maldades, né? Aí passa para a adolescência, a puberdade, a adolescência, e aí os pais se preocupam muito. Muitos pais não dormem enquanto os filhos não chegam, com medo que da faculdade eles vão para barzinho, vão beber, né, usar drogas, fazer um monte de coisas, se prostituírem, porque tem de tudo e muito mais, né? Não podemos negar a realidade de muitos casos. E não dormem enquanto os filhos não chegam em casa, né? Ou que caso os filhos morem fora, os pais não dormem enquanto os filhos não falam: não, cheguei meu pai, cheguei minha mãe em casa. E isso desestrutura a pessoa. Os pais já ficam o dia todo trabalhando com um monte de afazeres e ainda tem essa preocupação com os filhos. O medo que os filhos se relacionem com pessoas que possam levá-los a um mau caminho, como sempre meus pais falavam, né? Quem se misturam com porcos, farelos come, né? Meu pai e minha mãe sempre falavam isso, né? Dizei quem tu andas, direis quem tu és. Então, tudo isso já tem, né, termos bíblicos e tudo, porque a forma que vai levar a uma possível, né, mudanças do adolescente, da adolescente, né, dali do meio que está inserido para um meio que muitas vezes é demorado a volta. Entende? Muitas vezes os pais perdem o controle, perdem ali, não tem controle sobre os filhos, né? E aí entram em sofrimento grandes por não saber lidar com certas atitudes que os filhos têm. Desde o estudo dentro da sala de aula, né, controla ali a adolescente, né, o adolescente dentro da sala de aula, como está estudando, né, muitas vezes não tem responsabilidade
pelo estudo, pelas tarefas, pelos trabalhos que o professor pede, né? Ali vem na sala de aula, muitas vezes não tem atenção suficiente e nem deixa também os colegas terem atenção. Então causa preocupações com os pais, né? E como lidar com essa angústia dos pais e dos filhos também, que ao mesmo tempo os pais sufocam, não é mesmo? Os pais, com tanto medo, eles sufocam e muitas vezes os filhos adotam os medos dos pais, né? Criam um adulto com medo, inseguro, né? Segura, porque os pais colocam tanto medo por uma coisa que não está existindo, simplesmente com medo de existir aquela, né, situação, que aconteça aquilo que tanto teme, que desespera os filhos, por não saber lidar com este medo que adotamos nos pais. Os pais criam, né? Criam um medo que é irracional. E isso pode levar a pessoa ao síndrome do pânico, né? A um monte de situações que não sabem lidar, né? Então, eu desenvolvi um livro, um guia prático para as pessoas que têm problemas com o pânico, né? Então, está saindo agora como ele em e-book, né? E logo mais em livro. Vai sair primeiro em e-book sobre a síndrome do pânico, como lidar com os medos e cuidar e prever, né? Antes de começar a síndrome, né? Não esperar começar a síndrome do pânico, porque ter medo é normal. O excesso que vai levar ao sofrimento mais intensificado e muitas vezes repetidamente, né? Muitas vezes aquele medo. Então o pânico ele serve também para rever conceitos, mudar a vida de uma outra forma, pela maneira que está vendo repetidamente sem raciocinar aquelas situações que eu falei, né, anteriores, referente ao medo que os pais sentem que podem os filhos adotarem esse medo e intensificar um pânico, né? Na adolescência, principalmente, que o quadro se intensifica mais, né? E como lidar com o medo que os pais têm, que os filhos se envolvam com, né, com as drogas, com o álcool, com pessoas de má índole, com pessoas que levam assim, né, por mau caminho. E tenho perguntas aqui referente a esses pontos que eu coloquei neste momento, né? Teve uma mãe que ela fala assim: sempre interfiro nas amizades dos meus filhos, que se preocupa demais com como lidar com os colegas desse filho. Ela tem um filho de 14 anos e fica com medo. Como lidar, né, com este medo que os amigos influenciam ao mau caminho? Como lidar, né? E é um aprendizado constante, né? É uma forma de se colocar também no lugar do outro, se colocar no lugar do filho e se colocar no lugar dos amigos do filho, da amiga do amigo. Se ele tem uma criação que é estruturada, que os pais confiam, que é um adolescente, né? Um adolescente que ele tem a clareza, sabe o que quer, né? Seja seguro, não seja um adolescente ali com medo, inseguro, que cria ali um monte de pontos negativos, que se preocupa com a visão do outro, né? Pode ter mais facilidade de ser influenciado com amigos, né, que tem alguns vícios, porque não é o vício em si, não é a droga, né?
ou o álcool que for, que vai levar a seus filhos a um mau caminho. Não é que vai viciar, que vai tirar do foco das coisas. É a intensidade, que é normal eles envolver com pessoas que usam. Não tem como peneirar, não. Você vai andar com esse, não é assim. Não pode generalizar e não quer dizer que essa pessoa que é usuário, que tem alguns vícios demais de muitos outros, que o filho vai fazer tudo da mesma forma ou muito mais, entende? Muitas vezes esse amigo tem esses vícios e seu filho não adquire, mas seu filho também pode ter alguns vícios que o coleguinha vai adquirir. Você está entendendo? Não existe o anjinho, ele ser um santo, um anjinho. Não, todos nós temos um lado anjo, né? Um lado bom e um lado ruim, um lado de perverso, outro lado de, né? Um danadinho. Isso vai depender da forma como o filho constrói a identidade, esse potencial que eles têm dos valores. Tá entendendo? Se ele tem o valor adquirido, que pega dos pais, da família, do meio que é convívio, da sociedade, o discernimento daquela certeza, nada nem ninguém vai tirar dos pontos positivos, do caminho certo, dos objetivos dele a seguir. Nada nem ninguém vai tirar. Mesmo essa adolescente experimentando, entende? Porque é normal ter uma experiência. Se vai continuar ou não, vai depender da estrutura desse adolescente ou desse jovem, né? Independente de idade também tem essas questões. Então vai depender de como vai, né, lidar com isso. E os pais não é evitando. E procurar ter mais um diálogo aberto, ficar mais atento, né, atenta com seus filhos, ver como eles estão se comportando, a fala que tem, né, ver se tem algum segredo, se escondem coisas, se ficam assim sem graça com alguma coisa que esteja acontecendo dentro de casa, se ficam assim meio assim isolados, mas não é um isolamento de sofrimento, né? É um isolamento como se fosse, não quero que descubra algo que eu estou fazendo. E tá bem, mas não tá bem. Tem tudo em excesso prejudica. Os pais precisam estar atentos no excesso, que os filhos estavam assim nesse comportamento, de repente passou para um outro comportamento que tá vendo que tá entrando em sofrimento, né? É ficar atento e saber que não é o coleguinha, pode influenciar se já está ali com a tendência ou tem uma causa que pode intensificar aquilo, né? Tanto na bebida quanto na maconha, no crack, vai sucessivamente naquilo que for, né? Se tiver um problema que ali tá magoando, que eu preciso esquecer, que vou usar aquilo ali, naquele momento, eu fico bem, fico leve, foge daquela situação, daquela dor, eu não sofro, né? A pessoa não sofre, ela vai usar de novo, aí ela vai usando, só que quando passa o efeito, volta, né? Quando passa o efeito, volta, e aí usa de novo, para aliviar, porque foi bom, aliviou, ou então quebrou uma timidez, né? Ficou mais assim solto, né? Se soltou, quebrou esta timidez. Então vai insistindo, repetindo, e a repetição pode levar ao vício, tem? Ao vício e ali, né, até trabalhar a causa que levou a usar, né? Pode demorar, tem que precisar de fazer terapia, tem que um monte de coisa e não deixar ali muito tempo, porque demora mais de voltar ali ao controle. Muitas vezes
é muito difícil também voltar. Vai depender também de como este adolescente ou este adulto está vendo aquele problema, aquela situação que ele está passando. Boa noite, Vanira, sejam todos bem-vindos, Luana. E que mais? Alecrim como a Ruda. Sejam todos bem-vindos. O coraçãozinho você dá que o Instagram convida as pessoas e a setinha você convida seus amigos, com alguém que tenha filhos, né, adolescentes, para participar da live. Então, é essas questões que tem que estar atento para que seus filhos não sofram e vocês também, entende? Tem a outra pergunta que é como lidar com um filho que tem amigos usuários de drogas, né? Que foi parecido, que é o mesmo processo de como lidar com, né, com o filho. É o mesmo, acabei de falar, que também está inserido. É o cuidado, a conversar e ficar atento, prestar mais atenção nos seus filhos, né? Muitas vezes a gente perde tempo muito em outras coisas, né? E pouco ali na atenção dos filhos. Às vezes os filhos querem a atenção dos pais, entende? Eles exigem controle. E os pais muitas vezes ficam ali preocupados com o lado financeiro, no celular, no trabalho. Não tem problema ficar em celular, no trabalho, dentro de casa, nas coisas, nos afazeres. Não tem problema. É a qualidade no momento que eu estou com meus filhos que eu tenho. É a qualidade, não é a quantidade. E ainda vai depender de como os filhos vão ver esses momentos com eles, né? Procure não se sentir culpado porque onde eu errei, os pais se desesperam, onde eu errei, porque eu deveria ter feito isso, poderia ter feito aquilo, caso o filho já entre, né, nas questões das drogas e tudo. Procure não se culpar. Não podemos mudar o que não tem, não podemos voltar para reparar e ali consertar e melhorar. Tem que ir para parar e começar daqui para frente. Entende? Agora, qual é a situação do meu filho? É essa. O que é que eu devo agir? Se não conseguir sozinha, precisa procurar ajuda para lidar com o vício de seus filhos, né? Se o amiguinho não é tirar o amigo, nem tirar as drogas, o que levou a ficar ali em vício, né? É trabalhar a causa, como eu falei atrás. É ver a causa que levou, né, seu filho a usar. Não é cair matando em cima do coleguinha, né? Porque ele também está em sofrimento. Não é só seu filho. Não é só seu filho que está ali se acabando. O colega também está em sofrimento. Precisa ver os pais, precisa ver para ajudar, né? Colocar ali, né, um suporte neles, porque estão em sofrimento. Ninguém quer se acabar em bebida, em drogas, em sexo, em compulsivo, não, em nada, ninguém. Mas o medo de intensificar a dor, o medo de não conseguir parar aquele sofrimento, a angústia daquela dor, daquele sofrimento, leva a usar para aliviar. Eles não querem usar, eles não querem morrer, como eu falei já na questão de suicídio. Simplesmente quer tirar aquela dor que não aguenta. Então tem que saber qual é a causa que ele está levando a intensificar ali o uso das drogas, né? Porque, como eu falei, o problema não está na droga, está na causa que leva a usar, né? A intensidade do uso, que é o excesso, leva ao sofrimento ali, muitas vezes sem volta, entende? Não é que tem que ter muito, né, cuidado e atenção. Aí teve uma adolescente de 13 anos que ela
fala dos pais, né? Que os pais ficam controlando tudo, tudo. É o medo, né? De se envolver com pessoas ruins que vai levar para um mau caminho, o medo que possa acontecer alguma coisa no caminho na escola, ou na escola, onde for, com os colegas, quando saem, até para uma festinha de aniversário, para tudo. Os pais é um sufocamento sem fim, né? Tem que ter os horários, tudo bem, tem horário, tem tudo, é um controle excessivo, né? Porque o controle excessivo também prejudica os pais e os filhos, que também vai tornar os filhos inseguros. Os filhos não vão voar, entende? Não voa, porque trava e não sai do lugar com este controle. Quer dizer, ele não tem vida própria, não tem opinião própria, não tem um diálogo para ali ter essa leveza de ambas as partes, com os pais, com os filhos. Então cria um conflito imenso e sufoca, e muitas vezes os adolescentes, eles querem sumir no mundo, querem sair de casa, entende? Querem muitas vezes não que os pais não existam, não ter os pais que têm, né? Muitas vezes até tem casos que até mata os pais porque os pais estão insuportável, interferindo na vida deles, que eles querem ser livres, entende? Querem fazer o que quer, quer dizer, eu quero tirar tudo do caminho, né, no qual me peça de fazer algo. Tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Então, é uma forma de lidar com os filhos com muita cautela. Se coloque no lugar do outro. Será que o que eu estou fazendo com meus filhos é o que eu gostaria? Muitas vezes sofreu lá com seus pais e quer repetir a mesma coisa por perversão, por ali, como fosse se vingar. Eu passei por tudo isso, eu quero que meus filhos também passem, né? Muitas vezes tem pais ruins, sim, que quer ver os filhos ali a bagaceira, entende? E tem pais que agem sem consciência, né? E tem pais porque não tá sabendo lidar, foi o que aprendeu, não procurou melhorar, então vai passando, entende? Vai passando os medos, que continuam com medo para os filhos. Então, o medo que as filhas, né, engravidem, o medo que as filhas fiquem desempregadas, o medo do que as filhas se aproximam de pessoas que vão machucar, né, vão abusar, vai dar coisas para beber e vão viciar, né? Então, este medo pode acontecer porque os pais não param de pensar, e aí os filhos muitas vezes querem experimentar para ver o que é que tem por trás disso, que tantos pais metem medo. Precisam ver direitinho como lidar com seus filhos. Né? Que eu peguei um caso de pânico de uma adolescente de 16 anos, ela teve dentro da sala de aula, que foi um desespero. E o pânico leva de 30 a 60 minutos para passar, mas enquanto ela não volta em si, é um sofrimento grande, depois é humilhação, depois é uma vergonha que ainda fica, porque aconteceu dentro de uma sala de aula com todo mundo olhando, né? E ali o julgamento, né? E são casos que foram pela forma dela ver dos pais, da relação, né, dos pais, pai e mãe. A dor que ele vai acumulando, se intensificando, e chega um ponto que não aguenta, explode. Né? Pode ser com situações reais ou imaginária, que não está acontecendo, simplesmente alimenta, cria aquilo ali, vai associando uma coisa que não está acontecendo,
ou dentro da própria família que vai consumindo, desesperando e não aguenta, né? O julgamento, ali a autoestima baixa, a atenção, o amor, a forma de como se vê e vê a vida, vê ali a relação familiar, dentro do contexto familiar, não está o suficiente bom para que estruture que ela se sinta segura. E dói a alma, é um sofrimento que, nossa, só quem passa é quem sabe, e quem está presenciando, que tem noção, que tem consciência das coisas, que sabe que quem se coloca no lugar do outro, que sabe a dor do outro. Fora isso, vira um algazarra, uma bagunça, é mole, é isso, é toda cheia de mimimi, não é nada demais, não tem... é um sofrimento grande. Parece que vai morrer, parece que não vai ter fim, aquilo não vai passar nunca. Entende? Esses 30 minutos a 60 parece uma eternidade, nunca vai passar. Então a dor intensifica muito grande. Então preste atenção nos seus filhos, né? Converse, tenha mais tempo com eles e no tempo que tiver, foque no olhinho deles, deixe eles se falar. Se ele não falar, não tem problema, acolha, né? Fale, não, eu estou aqui, no que você precisar, conte comigo, para ele se sentir seguro, segura, que pode contar com os pais, não vai ter medo, não vai ter vergonha, não vai ter segredo, não vai ficar mentindo. Entende? Que os filhos mentem, porque tá sabendo que tá pela forma que tá vendo ali, deduz que os pais não vão entendê-los. Né? Os pais vão castigá-los. Antes de castigar os filhos, ouça, queira saber o que está acontecendo com eles, sinta eles, entendendo? Tem aqui a frase do Miller: a vida é uma constante mudança que requer sabedoria para acompanhá-la. Se não entendermos o sentido da vida das pessoas nas nossas vidas, entende? Ficamos sozinhos e vazios. Precisamos entender a nossa família, a vida, o sentido que estamos, para não ter este vazio. Entendeu? Então, na quinta-feira, referente à ansiedade, e segunda-feira, relações pais e filhos. Muito obrigada. Fique à vontade para perguntar, né? Qualquer dúvida que esteja, né, que eu possa responder. E pode fazer as perguntas em box, né? Ou acessar pelo meu WhatsApp também, que é 11 98527 6462. Né? E também, se quiser, vocês podem acessar o WhatsApp para adquirir o e-book da Síndrome do Pânico, para ajudar, mesmo que não tenha, mesmo que ninguém na família ou amigos, mas as pessoas precisam adquirir conhecimentos, né? Geralmente as pessoas só buscam um livro ou uma pesquisa na internet quando está passando por aquilo, né? Então é bom ter conhecimento, porque o autoconhecimento estrutura a mente e causa ali, né, um forte ponto que estrutura a pessoa, né? Que promove a saúde mental. Então precisamos conhecer ampliamente vários pontos de conhecimentos, não só naquilo que estamos passando, mas o tempo todo procurando saber de fontes seguras as coisas para entender. Para que evite, previna os sofrimentos, entende? De si mesmo e das pessoas que estão inseridas, entende? Boa noite, muito obrigada, um beijo no coração.